Você sabia que um homem que viveu 450 anos antes de Cristo, ele deu exemplo e escreveu sobre uma liderança que hoje é seguida por muitos líderes da atualidade de grandes empresas? Então, hoje nós vamos conversar sobre esse líder. Ele está relatado neste livro, né? Liderança com Propósito, que eu li essa semana. Aí vocês podem estar estranhando, nossa, ela estava falando sobre finanças, agora vai ficar falando de livros. É porque eu descobri que o rico não é só de dinheiro, ele tem que ser rico em conhecimento. Então eu senti que eu estava faltando conhecimento. Então eu estou fazendo seminários, estou estudando, estou lendo livros para a gente ter um alicerce, porque quando vai fazer uma construção, se ele não tiver alicerce, a casa cai, né? Então eu estou estudando por esse motivo, que eu senti que eu precisava estudar. Então, hoje é a vez do livro Liderança com Propósito. O autor é Rick Warren. Então, ele fala sobre esse líder que era o Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei. Ele era judeu, só que ele não estava morando em Jerusalém. E aí o irmão dele foi lá onde ele trabalhava lá e avisar ele que os muros da cidade de Jerusalém estavam todos caídos. E naquela época, o muro representava a segurança da cidade, porque se o muro tivesse caído, aí os inimigos invadiam a cidade, né? Era complicado. Então, ele ficou triste. Aí ele foi orar, porque ele era muito crente, ele foi orar a Deus, pedir a Deus sabedoria, né, inteligência, direção. E aí, na hora certa, ele foi servir o vinho para o rei, e o rei gostava muito dele. Ele exercia um cargo de extrema confiança, porque naquela época, quem era o copeiro do rei experimentava o vinho antes de servir para o rei, porque se tivesse envenenado, tivesse alguém querendo matar o rei, aí o Neemias, no caso, experimentava o vinho antes para ver se não era veneno. Então, era uma coisa bem assim, difícil, né? Complicado, mas ele gostava de fazer essa parte. Aí, com toda a sabedoria, ele esperou o momento certo, ele foi servir o vinho para o rei e demonstrou tristeza, né, no rosto. Aí o rei falou: olha, você nunca me serviu o vinho triste. O que significa isso, né? Porque poderia significar um perigo para o rei tomar aquele vinho. E aí o Neemias falou: não, como que eu posso estar alegre se a cidade dos meus pais está toda destruída? Aí ele pediu para o rei, para ele ir lá reconstruir os muros de Jerusalém. Aí ele conversou com o rei, e aí o rei pegou e deixou ele ir, ainda deu dinheiro para ele, mandou segurança, mandou cartas recomendando. Tudo isso porque Neemias, antes de falar com o rei, ele orou, jejuou, né, fez os planos de quanto que ele ia gastar para, né, reconstruir os muros. E aí o rei concedeu que ele fosse, né, lá reconstruir os muros. E foi um sucesso, porque ele chegou lá, ele planejou tudo. E aí, como que ele fez isso? Ele dividiu, né, as equipes e cada um construiu o muro na frente da sua casa. Então, ele usou assim, as famílias ficavam unidas e ali eles trabalhavam com bastante zelo, porque estavam cuidando da frente da sua casa. Então, foi muito interessante. E Neemias foi assim um líder que deu muitos exemplos. Ele trabalhava junto, ele estava sempre ali elogiando as pessoas, prestando atenção em tudo que eles faziam, né? E reconstruir um muro em 52 dias. Foi assim um prazo recorde, que ele foi muito rápido. Por quê? Porque em tudo ele orava, ele planejava, e
ele tinha uma liderança assim muito boa com todos. E também assim, por que Deus escolheu Neemias para ir reconstruir esses muros? Porque ele era sensível, ele era uma pessoa de confiança, ele era disposto, né? E lá na construção dos muros, ele promoveu a unidade. Então, as pessoas eram todas unidas e eram um por todos. E aí teve os conflitos, porque os inimigos não queriam deixar eles construir o muro, mas ele foi lutando. Para vocês terem uma ideia, as pessoas trabalhavam uma mão na pá, trabalhando, e a outra com a arma na mão para combater os inimigos. Então não foi fácil, mas ele lutou, perseverou, né? E teve uma época que ficou muito difícil. Uma parte que complicou bastante foi que os próprios judeus, como estava demorando um pouco para a construção do muro, foi acabando a alimentação deles, dos mais pobres, assim, começaram a passar necessidade. Aí os mais ricos começaram a emprestar o dinheiro a juro para eles, a juros muito altos, naquela época 1% ao mês, então era muito caro. E aí foi ficando complicado. E aí o Neemias pegou e falou: não, eu tenho que enfrentar isso daí. Pegou, chamou os mais ricos, fez uma reunião com eles e falou: vocês não podem explorar seus irmãos, né? Como que pode você estar cobrando esse juro dos seus irmãos e tudo, né? Aí os ricos resolveram, falou: não, nós não vamos cobrar mais juros e vamos devolver o que nós já cobramos, porque eles são nossos irmãos, como você está explicando. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Se vocês quiserem ler o livro, vou deixar também na descrição bem certinho como que é o livro, o autor. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha e até a próxima. Obrigada. Tchau.